Chegamos à nossa última lição do trimestre, em que estamos estudando sobre o descanso em Cristo. E a lição 13ª fala do descanso supremo, do descanso que encontraremos na eternidade, quando não mais passaremos por nenhum tipo de dor, sofrimento ou tristeza que vivenciamos no mundo atual. Então a lição dessa semana vai falar sobre isso, mas mais ainda, a lição vai nos mostrar como devemos viver enquanto aguardamos o descanso supremo, que é desfrutar da vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Nós não deveremos ficar de braços cruzados. Precisamos adotar um estilo de vida. E nós vamos ver qual é esse estilo de vida. Antes eu quero mostrar para você que a Bíblia nos dá uma visão do futuro. E o que o futuro nos reserva segundo a Bíblia? Eu quero ler para você primeiramente Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. A primeira coisa que a Bíblia nos reserva, que Deus nos reserva para o futuro, é a segunda vinda de Cristo. Jesus, as últimas palavras de Cristo no Apocalipse, em Apocalipse 22:20, foram: certamente venho sem demora. A volta de Cristo é a nota tônica, diríamos assim, das Escrituras. E quando Cristo voltar, ele vai inaugurar uma nova era, uma nova realidade, um novo mundo, uma nova vida para todos aqueles que creram nele e o aceitaram como Salvador. É por isso que você e eu devemos prestar muita atenção quando queremos ter uma visão sobre o que o futuro nos reserva. Devemos prestar muita atenção no livro do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação, e é uma revelação de Jesus Cristo, da história da humanidade, da igreja cristã, desde o passado dos dias de Cristo até o final dos tempos e início da eternidade. E quem estudar esse livro tem uma promessa. Tem uma promessa para o estudante deste livro que está em Apocalipse 1:3. Bem-aventurados ou felizes, né? Aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, já que o tempo da volta de Cristo está próximo, feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as profecias deste livro. E o que este livro nos promete para o futuro? O que o futuro nos reserva de acordo com este livro? Muitas coisas. Além da volta gloriosa de Jesus, vamos ler Apocalipse 21, verso 4, que diz assim: Elias enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você já pensou um futuro maravilhoso como este? Quem é ateu, infelizmente, ele não tem essa perspectiva da eternidade. Para o ateu, normalmente a vida é nascer, crescer e morrer. Não há nada mais além disso. É ruim viver sobre esta perspectiva. Agora, quando você vive sobre a perspectiva de Cristo, de uma vida eterna, você sabe que um dia o planeta Terra será transformado, como diz 2 Pedro 3,13, e que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ou seja, você e eu vamos viver num lugar onde não choraremos mais de tristeza, a morte não existirá, nós não teremos medo da morte porque ela ficará no passado. Viveremos num lugar onde não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem medo. Você já pensou você viver 24 horas num lugar assim? É isso que a Bíblia promete. Esta é a visão do futuro que a Bíblia reserva, que Deus reserva para aqueles que creem em Jesus e o aceitam como Salvador. Essas pessoas vão desfrutar de um descanso supremo, o maior de todos os descansos, que é estar ao lado de Deus e viver no mundo sem qualquer
sem a mínima contaminação do mal. Só alegria, felicidade, desenvolvimento, prazer, tantas coisas especiais que nos aguardam. Então esta, em resumo, é uma das perspectivas futuras para nós. Para nós nos prepararmos para o tempo do fim, para a volta de Jesus que vai inaugurar esse descanso supremo, Deus nos deu profecias para que nós não sejamos pegos de surpresa. De acordo com Mateus 24:36, é impossível você e eu sabermos o dia e a hora e até mesmo o ano da volta de Jesus. Isso não é algo que ele revelou para nós. Mas para não ficarmos perdidos, ele nos deixou sinais. E alguns desses sinais se encontram em Mateus 24. E eu convido você a ler Mateus 24. Só dando uma explicação que é a seguinte: Mateus 24 tem dois tipos de sinais sobre o tempo do fim. Tem sinais que se referem à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e sinais que se referem ao fim dos tempos mesmo, quando Cristo vai voltar. Então alguns dos sinais de Mateus 24 já aconteceram quando Jerusalém foi destruída. E outros estão acontecendo e a intensidade deles aumenta cada vez mais. Então, antes de voltar, Jesus previu que o mundo estaria numa situação tão caótica que aconteceria o seguinte. Vamos ler aqui Mateus 24 e vamos ler Lucas 21:11 também. Mateus 24, primeiramente o verso 3. No Monte das Oliveiras Jesus achava-se assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Agora ele vai começar a dizer o que ia acontecer antes dele voltar. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiramente, surgimento de falsos cristos. Ok? Segundo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras ou revoluções, não é? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Isso é indício do fim, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não parece que nós estamos lendo o jornal do dia de hoje? Não é? O jornal da semana passada? Tudo isso está acontecendo, aconteceu, e a intensidade aumenta cada vez mais. Verso 8, porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, e o último sinal de relevância é esse aqui, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, verso 14, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, o último sinal para a volta de Cristo é a pregação do evangelho em todo o mundo. Só que antes de eu continuar nisso, eu me esqueci de um outro sinal de Lucas 21:11 que eu prometi para você. Você pode também ler Lucas 21 e ali repetem-se sinais de Mateus 24, mas também se acrescenta alguns sinais. Por exemplo, Lucas 21:11 diz que antes de Cristo voltar, haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Então, epidemias e fomes em vários lugares são uma realidade presente no nosso mundo e cada vez maior. Então, Cristo previu o que esses milênios de pecado fariam com a humanidade pouco antes dele voltar. E o último sinal para Cristo voltar é a pregação do evangelho em todo o mundo. E quando o evangelho for pregado em todo o mundo, para que todos saibam de alguma forma que Deus existe, que ele vai voltar, para que de alguma forma a pessoa tenha alguma revelação sobre Deus, quando isto acontecer, Jesus volta. Porque de acordo com 2 Pedro 3:9, ele não quer pegar ninguém de surpresa, mesmo que ele tenha de pegar muitos de surpresa, porque se negaram a preparar-se para este grande evento que é a volta de Jesus Cristo.
E Apocalipse 14, 6 a 12 diz que enquanto nós aguardamos a volta de Cristo e pregamos o último sinal, ajudamos no cumprimento do último sinal para a sua vinda, que é a pregação do Evangelho, Apocalipse 14 diz que o Evangelho é acompanhado de 3 recados urgentes para a humanidade. Esses 3 recados estão em Apocalipse 14, versos 6 a 12. E esses recados, em resumo, são o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Primeiramente, há um convite para que se adore ao Criador no dia de sábado. O segundo convite é sair de Babilônia, abandonar toda a confusão religiosa que não leva você para toda a Bíblia. E terceiro, há uma advertência para não aceitar o sinal de autoridade do poder representado pela besta nos últimos dias. Não vou falar sobre isso, mas em resumo é o que eu queria transmitir para você ficar atento, ficar esperto nos eventos finais que antecederão a volta do Senhor. Uma outra coisa que devemos fazer enquanto aguardamos o descanso supremo é pregarmos a verdade sobre a morte. Por que isso é importante? A resposta é simples. Estamos falando sobre a volta de Jesus, não é? Que é algo que é a nota tônica da Bíblia. Se os mortos já estivessem em um estado intermediário ou recebido alguma recompensa, seja no céu ou no inferno, não precisaria Jesus voltar. Então a doutrina da volta de Cristo, ela não se harmoniza, né, com a doutrina popular sobre a morte. A doutrina popular é de que a morte é um estado de consciência e que a alma ou o espírito sai do corpo para viver consciente. No céu, no inferno, num lugar intermediário, outros creem no mundo espiritual. Mas a Bíblia não ensina isso. Quer ver uma coisa? Vamos ler Hebreus 11, 13 a 16. É muito importante ensinarmos as pessoas acerca do assunto chamado morte, porque uma compreensão errada sobre a morte vai fazer com que a pessoa compreenda erradamente a volta de Cristo. Entende? Nós dependemos totalmente da volta de Cristo para recebermos uma recompensa. Se a pessoa tem uma recompensa logo após a morte, ela não depende tanto assim da volta de Cristo para receber uma recompensa. Então as duas doutrinas não se harmonizam. Por isso que nós devemos pregar sobre a morte e ensinar às pessoas aquilo que Deus realmente pensa a respeito. E Hebreus 11, 13 a 16 nos mostra claramente que ninguém vai para um lugar intermediário, para o céu, para o inferno, para um mundo espiritual ou para um hospital espiritual logo após a morte. Vamos ver o que diz Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes, que são os heróis da fé mencionados em Hebreus 13, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Olha, não obteram as promessas, nem a promessa da vida eterna. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade para abrigar durante o milênio os justos de todas as épocas que forem ressuscitados. Agora, ninguém se encontra nessa cidade fora do corpo. As pessoas que foram para o céu, né, e que Deus antecipou, diríamos assim, a ida delas para o céu, Enoque, de acordo com Gênesis 5:24, e Elias e Moisés, Enoque e Elias foram vivos para o céu, foram com seus corpos para o céu. E Moisés foi ressuscitado. Então não existe uma alma penada no céu. Deus não vai salvar sua alma, Deus vai salvar o corpo todo. E quando Deus jogar o ímpio no lago de fogo,
e ele ser castigado para depois ser destruído, é o corpo também que vai junto. Então não há salvação sem corpo. Não há salvação fora do corpo, como diz Oscar Cullmann, teólogo luterano do século XX. Tá? E um outro detalhe, Hebreus 11, 39 e 40 nos mostra que ninguém ainda está no céu ou desfrutando de algum tipo de recompensa ou em algum lugar intermediário, porque Deus quer que os justos recebam a recompensa juntos. Aqui que está o detalhe. Deus não quer que ninguém receba a recompensa primeiro, com aquelas exceções que eu mencionei. Mas em relação ao povo de Deus de todas as épocas, no geral, ele quer que todos sejam arrebatados juntos para o céu, com os seus corpos glorificados. Então Hebreus 11, 39 e 40 diz assim: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então Deus não quer que eles sejam aperfeiçoados, glorificados, santificados, ou melhor, glorificados, elevados para o céu, sem nós. É por isso que em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 é dito que tanto os justos vivos quanto os justos que estavam mortos, eles serão arrebatados juntos para o céu. Então ninguém está no céu hoje, num lugar intermediário, aguardando a ressurreição. A Bíblia não ensina que há um meio termo, um lugar intermediário para depois vir a ressurreição. Não, é só a ressurreição, de acordo com 1 Coríntios 15, porque não há lugar intermediário e não há salvação fora do corpo. Então é importante nós ensinarmos as pessoas que nós vamos receber esse descanso supremo após a volta de Cristo e após a ressurreição dos mortos. Então este é um assunto no qual devemos nos deter nos últimos tempos, porque será um dos temas mais utilizados por Satanás para enganar os filhos de Deus e desviá-los de certas verdades das Escrituras Sagradas. Tá ok? E agora, para finalizar a nossa lição, como obter paz e descanso neste mundo de pecado, de aflições, de sofrimento, de dor, de ansiedade, de tristeza. Como obter paz? A Bíblia nos ensina. Enquanto aguardamos o descanso supremo, que é a vida eterna ao lado de Deus, a Bíblia nos ensina como podemos e devemos viver neste mundo. Eu vou ler para você o que está em Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 7. Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 7. Como viver neste mundo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Primeiramente, seja uma pessoa alegre. Decida ser feliz. É o que diz a Bíblia. Alegre-se no Senhor. Segunda dica. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Seja uma pessoa moderada em tudo e que isso sirva de exemplo para os outros. Terceiro, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. Deus também não quer que andemos ansiosos. É normal sentir ansiedade, mas permitir que ela se torne patológica não devemos fazer. E se ela está patológica, podemos fazer um tratamento. E Deus com certeza vai abençoar o nosso tratamento. Mas ele diz que é para nós apresentarmos as nossas ansiedades diante dele, também por meio da oração e pela súplica, com ações de graças, dando graças a Deus, agradecendo a Deus pelas coisas boas que temos. Porque se você olharmos só para as coisas ruins da vida, não vamos viver ansiosos. Mas se olharmos também para o presente, para as coisas boas que temos agora, nós não vamos ficar tão ansiosos. A pessoa ansiosa, ela olha muito para o futuro. E a pessoa deprimida, ela vive muito no passado. Então, viva o presente, ok?
E o verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui está o segredo para você obter paz e descanso enquanto aguarda a volta do Senhor. Se você seguir essas dicas, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Você pode desfrutar desta paz. Basta você crer, basta você almejar, basta você desejar com todas as forças. Peça a Deus mais paz. Ele não prometeu tirar-nos deste mundo antes da sua volta, mas ele prometeu livrar-nos do mal. Então apegue-se a essas promessas, prepare-se, porque para você que crê existe uma perspectiva eterna maravilhosa. Um descanso supremo em um lugar onde você não terá nem mais a vontade de cometer erros. Não terá o mínimo medo de ser assaltado, de ser morto ou de passar por algum sofrimento. Deus promete uma realidade perfeita para nós. Aquela realidade perfeita que Ele criou e deu aos nossos primeiros pais no início do mundo, no Jardim do Éden. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por ter me acompanhado ao longo desse trimestre no estudo da nossa lição. E eu já quero convidar a você para estudarmos juntos a lição do próximo trimestre. Nós vamos estudar o livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, existem lições espirituais importantíssimas. Então, se você quiser adquirir o guia de estudos, que será sobre o livro de Deuteronômio, o link está aqui na descrição abaixo. Você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira. Esta lição aqui encerramos agora, essa semana, não é? E a próxima lição eu mostro para você, quando eu estiver com ela, a lição sobre Deuteronômio. Quem quiser adquirir para acompanhar o estudo comigo, pode adquirir no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Que Deus guarde a você e até a nossa próxima lição.